Fala, galera! Aqui é o Gustavo e este é um salmo por dia. O Salmo 73 é um salmo de Asaf. Asaf está passando por um momento difícil. Asaf divide o seu salmo em duas etapas. A primeira delas, ele está numa crise terrível, uma crise existencial, quase que à beira de uma depressão profunda. E o que causa essa angústia de Asaf é porque ele colocou os seus olhos nos homens. Ele começa no verso 1 dizendo: certamente Deus é bom. Porém, no 2, ele tira os olhos do Senhor e começa a dizer: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, eu quase escorreguei, porque eu tive inveja dos arrogantes, quando eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. Asaf começa declarando e confessando o seu pecado. Ele diz que começou a observar a vida dos ímpios e começou a invejá-los, invejar a prosperidade deles, e mais ainda, ele começa a listar o que ele observou dos ímpios. Ele diz assim no verso 4, eles não passam sofrimento, eles têm saúde, o corpo deles é forte. No 5, eles estão livres de fardos, eles não têm doença. No 6, ele diz que eles são orgulhosos, agem com violência. No 7, a maldade brota do íntimo deles. No 7 ainda, ele diz que a mente deles maquina o mal. No 8, eles zombam, eles agem com más intenções, eles são arrogantes. No 9, com a boca, eles falam contra os céus. E aí no 12 ele diz: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Asaf diz que os ímpios não preocupam com nada, a preocupação deles é apenas curtir a vida e construir riquezas, construir coisas, e eles não padecem de nenhum mal. Asaf começa a se entristecer. Asaf começa a questionar, ao ponto de no verso 13 ele dizer: certamente me foi inútil permanecer inocente, puro de coração. Ele coloca em xeque a sua própria vida, ele começa a dizer: poxa, a vida não valeu de nada. O que adiantou me guardar? O que adiantou ser uma pessoa íntegra? De que valeu eu servir ao Senhor? Afinal de contas, eles vivem dessa forma e eu estou cheio de sofrimento, me faltam as coisas, eu não tenho esperança. Porém, no verso 17, Asaf muda o discurso. Ele diz assim: isso aconteceu até que eu entrei na casa de Deus. E aí eu pude compreender as coisas. Asaf agora vai tirar os olhos dos homens. Ele vai tirar os olhos daquilo que talvez o conduziu, certamente o conduziu ao erro. E agora ele coloca os olhos no Senhor, ele vai na casa de Deus, ele vai buscar ao Senhor explicação. E aí ele diz: eu entendi o final dos ímpios, o destino dos ímpios. Eles vivem dessa forma, mas o final deles é a ruína. E aí ele começa a olhar para o Senhor e no 21 dizer: o meu coração estava amargurado no íntimo, eu senti inveja, mas eu fui insensato e ignorante. A minha atitude era como de um animal irracional. Asaf começa a nos mostrar que olhar para a vida dos ímpios, para aqueles que se enriquecem, para aqueles que não passam sofrimento, é como agir como um animal. Asaf diz: eu sempre estou com o Senhor, eu tenho, a tua mão direita me sustém. No 24, tu me diriges, tu me orientas. No 25, há quem tem eu nos céus além de ti. Não há na terra quem o deseja mais que estar junto a ti. Asaf começa a perceber que a maior riqueza que ele poderia ter. No 26 ele diz: o meu corpo, o meu coração podem fraquejar, mas o Senhor é a minha força. Completando, ele está dizendo que a maior riqueza, o maior bem, o que ele poderia ter de melhor era o Senhor. E o recado de Asaf para nós é esse: talvez nós temos fraquejado porque os nossos olhos não estão no Senhor, está no homem. Os erros dos homens, os acertos dos homens, as conquistas dos homens. Que você nesse dia possa entrar na casa de Deus, que você possa se achegar a Deus e que Deus possa abrir os seus olhos.
que você possa enxergar que Ele é o seu maior bem, que o final daqueles que não querem saber de Deus é a ruína, porém que o seu final seja nos braços do Senhor, que você entenda essa verdade. Que Deus te abençoe e abençoe o seu dia, em nome de Jesus.